Porque essa questão de cidadania se refere apenas à entidade política? Não. Cidadania está em todos os lugares. Está no condomínio onde nós vivemos. Quantas brigas, quantas situações tensas que você vê na reunião de condomínio, porque as pessoas não respeitam o direito da outra. E há brigas que às vezes chegam a vias dos fatos, até a tragédias que são relatadas pela crônica policial. A cidadania nos espaços de lazer, você está brincando, você está num baile, você está se divertindo. Existem as normas que existem, por exemplo, numa arquibancada de futebol, se você que nunca viu. Um dia desse você estava ouvindo palavrões que eu nunca tinha dito, mesmo sendo um participante bastante assíduo das arquibancadas, era uma voz feminina que dizia palavrões inimagináveis. Quando eu reuni coragem ali para trás, eu vi uma moça bonita, muito bonita, do lado de quem parecia seu marido e tudo mais, urrando palavrões, xingando a todo mundo que estava em campo. Pensei, ninguém olhou para ela de cara feia. E quanto mais palavrões ela falava, mais insultos ela se dirigia uma figura notória do seu juiz, do seu árbitro do futebol, mais incendiava a galera ali à sua volta e todos nós gritávamos os meus palavrões. Muito engraçado. Mas quando terminou aquilo, ninguém foi dizer palavra feia perto dela. Porque terminou o momento que cada um está livre para fazer alguma coisa, né? Nas manifestações culturais, folclóricas, religiosas, em todos os espaços urbanos, todas as manifestações públicas, existem regras cidadãs que nós temos que obedecer. Quanto mais nós aprendemos, quanto mais nós ensinamos sobre ela, ficamos melhores do ponto de vista da realidade, para que a gente possa olhar com atenção para os códigos de conduta. Eu citei um que deve ser respeitado o tempo todo, que é a nossa Carta Magna, a nossa Constituição. Aquela que, segundo Ulisses Guimarães, que presidiu na ocasião a Assembleia Nacional Constituinte, é a chamada Constituição Cidadã, de 1988. Ela rege um código de conduta para um país imenso, complexo, jovem ainda, que está encontrando seus próprios caminhos, com uma série de problemas, mas é tudo que nós temos para poder balizar nossa conduta, para nós termos o caminho da civilidade, do crescimento harmonioso, do crescimento justo, democrático, limpo e ético. A pergunta é, serão necessários de fato? Sim. Se um código de conduta implícito ou explícito, nós podemos estabelecer o regime do caos. Onde é que ele se encaixa no complexo tecido de leis e regulamentos que nós vivemos? Temos seu espaço, temos seu momento. O código de conduta pode estar circunscrito a um determinado fenômeno, muito singular, muito próprio, muito substantivo, ele mesmo. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Mas é sempre necessário um código de conduta para que nós possamos olhar para ele e, pelo menos, pautarmos a nossa conduta. E quem teria autoridade para elaborar e implantar um código de conduta? No caso da nossa Assembleia Nacional Constituinte, foi o seu voto, o meu voto, e daqueles que votaram na ocasião. Elegeram os deputados, senadores que constituíram a Assembleia Nacional Constituinte e, em nome do povo brasileiro de então, compuseram um documento chamado Constituição Brasileira. E hoje nós delegamos para aqueles senhores e senhoras em Brasília o direito de nos representar no sentido das emendas constitucionais, a criação de novos artigos, até quem sabe de fazer uma reforma total. Mas há uma autoridade que é delegada por aquele que é mais atingido pelo objeto da delegação. Ou então, isso é tomado na marra. A Constituição é o código de conduta da regra do manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? E ai de quem se opuser a isso. Não é exagero, mas existe o poder que pode impor pelas armas, por vários outros mecanismos, a vontade de um sobre a de vários. Nós precisamos ter um código de conduta. Nós precisamos compreender os vários códigos de conduta. Por exemplo, os estatutos do condomínio onde você mora, as normas de comportamento da sociedade, da empresa onde você trabalha, os princípios éticos, morais e comportamentais da igreja que você pertence, da sua profissão, do seu papel como pai, do seu papel como mãe, e assim sucessivamente. Existem códigos, alguns não estão escritos, mas são tão válidos como se estivessem escancarados em livros abertos à nossa frente. Enquanto mais nós compreendemos cada um deles, mais nítida é a nossa ação cidadã.
Porque, olha, vamos juntar isso tudo. Se nós pegarmos ética, moral, cidadania, leis e códigos de conduta, o que, que nós temos diante de nós? Nós temos um ordenamento da sociedade que nós vivemos. Não estou dizendo que é um ordenamento perfeito, miraculoso, mas um ordenamento até válido, porque ele se opõe ao caos absoluto, quando não há absolutamente ordenamento nenhum. Cada um por si, e nem uso dizer o cumprimento dessa frase habitual, que eu não quero parecer blasfemo. A grande verdade é que todos esses valores são importantes para a nossa compreensão, tendo em vista a necessidade de nós termos que pautar nossa conduta por algo que nós acreditamos que seja suficientemente representativo de nós. Vou dar para você 3 exemplos. Segundo os relatos do célebre médico Dr. Drauzio Varela, aqui de São Paulo, ele escreveu um livro fantástico. Escreveu vários. Um deles a que eu me refiro chama-se Carandiru. A sua experiência em todo o sistema prisional, sobretudo aqui do estado de São Paulo, ali no extinto Carandiru, né? Ele vivenciou, esteve estudando o comportamento de tudo quanto é tipo de apenado, desde criminosos leves até criminosos da mais absoluta crueldade, etc. Ele relata que existe um regulamento, uma norma, um código de ética entre os presos, que não está escrito, mas todo mundo obedece. Existe uma autoridade lá que todo mundo obedece, que é o xerife do pavilhão. E ai de quem não respeitar o xerife do pavilhão. O segundo doutor Varela, ele diz lá nos seus relatos, vamos assistir umas conferências dele muito interessantes, ele conta o caso em que o ladrão, o criminoso, não rouba nada do outro. Isso é inaceitável. Imagina, ele roubou muita coisa, ele tomou, ele assaltou do lado de fora das grades, mas lá dentro ele não pode fazer, porque lá tem um código de ética. E quando ele aprende, ele passa a ter isso na sua vida como um fenômeno único e passa a sua vida regida por essa entidade o tempo em que ele ficar como, digamos assim, hóspede daquele sistema prisional. Há um segundo fenômeno que nós podemos também refletir muito sobre ele, que é a realidade da vida das diversas comunidades, nas grandes capitais brasileiras, etc., em que o ilícito e o lícito convivem de forma até quase que pacífica. Aquele indivíduo que está lá dentro, que invadiu as comunidades e que pratica o seu crime lá, ele não tolera que hajam roubos, assaltos e outras práticas delituosas no meio da comunidade que ele próprio aterroriza com o seu comportamento criminoso. É curioso, né? Então nós vemos ali que muita coisa é falada, muita coisa é dita por aquelas pessoas e que vivem isso o tempo todo, se assustam o tempo todo, se aterrorizam o tempo todo, mas a realidade deles lá há uma ambivalência, há uma contradição, até o ilícito convivendo junto à imensa população pacífica de trabalhadores, mas ao mesmo tempo, como pode isso? Porque isso é algo assumido. É um princípio, um normativo que foi estabelecido por todos. O Estado não concorda com isso, a sociedade não concorda com isso, mas os diretamente envolvidos por isso concordam. E há também o que nós podemos ver no chamado microcosmo do mundo empresarial. Você faz parte de uma empresa, você que é detentor de uma empresa, você sabe que existe um padrão ético, comportamental, as atitudes, os valores, todos os comportamentos, todos os fundamentos são regidos por aquilo que a empresa acredita como válido e que você se encarrega de fazer funcionar o tempo inteiro, né? Então, se você juntar tudo isso, você tem algo que você possa realmente refletir. Primeiro, o que nós precisamos para construir uma sociedade ética e protetora da cidadania, que é o nosso grande refúgio civilizatório? Teremos tanta cidadania quanto maior for o nosso grau de civilização, nosso grau de compreensão de direitos e deveres, é a forma como nós defendemos isso. A recomendação é que se leia e estude bastante o fundamento filosófico que permeia todos esses temas: ética, moral, conduta, cidadania. Recomendaria fortemente que você, nos seus tempos livres, né, mergulhasse aí no YouTube e procurasse as palestras de pessoas muito interessantes, que eu já citei aqui, o Dr. Mário Sérgio Cortella, doutor em filosofia,
um educador emérito, extremamente responsável, e que tem uma riqueza de comunicação que ele fala de uma maneira muito leve, muito saborosa, o que é ética. Você pode ver também o doutor Leandro Carnal, que é um historiador, um erudito, que fala tudo sobre filosofia de ética de uma forma onde a erudição é o traço dominante dele. Você sai com a sua cabeça encharcada de argumentos eruditos para poder sustentar a ética. E o doutor Clóvis Barros, também um filósofo de renomada competência, que tem muita coisa a dizer para nós na sua linguagem direta e objetiva. Ele coloca exemplos e desafios, às vezes até intimida aqueles que estejam assistindo a sua exposição de uma forma extremamente forte, poderosa. Eu tenho profunda admiração pelos três e aprendi muito com os três. E reitero que ouvi dos três para poder dizer esse pouquinho que eu pude juntar aqui para poder passar para você. Vale a pena ver essas pessoas, além de outros. Eu estou citando esses três, doutor Cortella, doutor Carnal, doutor Clóvis Barros, porque são nomes de mais evidência. Mas existem outras pessoas, homens e mulheres, que estão trabalhando intensamente o tema e estão em nossa exposição. É preciso agir como referência nos diversos papéis que cada um de nós exerce. Ação e modelagem tem tudo a ver. Você quer educar o outro para a conduta de ordem ética? Haja de maneira ética, inicialmente para o seu filho, para os seus alunos, para o seu colaborador, para o seu vizinho, para todos, enfim, que estão aqui à sua volta, para que eles possam trabalhar o aprendizado pelo exemplo. Né? Terceiro ponto importante: procure educar os mais próximos para o comportamento ético cidadão para valer. O comportamento ético nasce em casa. Pai e mãe é que determinam, é que constrói na cabeça do sujeito pelo menos as bases fundamentais para uma escolha ética decente, adequada e tudo mais. Se você passar pela cabeça de filhos, na prática deles de algo extremamente ilícito, você pode estar criando um monstro social para o futuro. Se você, pelo contrário, impedir, né, até mesmo punir pelo comportamento inadequado, você estará criando uma reserva moral poderosa. Quem sabe esse seu filho não será o grande reformador social para os próximos anos, para trazer para o nosso país uma reforma política, social e ideológica que nos permita, enfim, chegar numa situação de absoluta equidade social, de absoluta leveza relacional, de paz, enfim, democrática, límpida. Jamais transigir quanto aos fundamentos e determinantes éticos de onde você viva. Não abra mão dos seus valores de ordem ética. Alguém pode dizer, não, a vista grossa, deixa eu falar finge, ninguém está vendo. Você fala, ninguém está vendo, mas eu estou vendo. Eu aprendi isso com uma pessoa com quem trabalhou comigo. Ele me dava apoio no meu escritório, nessa parte de informática e tudo mais, colocando no ar aquelas confusões que eu aprontava. E ele morava relativamente perto, mas tinha uma grande subida pela Rua da Consolação, lá no topo do meu escritório no centro de São Paulo. Ele um dia soube que ele foi a pé para casa. Eu perguntei, por que você foi a pé para casa? Ele disse, não, porque eu estava sem grana para condução. Eu falei, ué, mas você podia pegar ali no caixinha, aquele dia tocar, poder comprar café, comprar uma melancia, essas coisas. Ah, não, mas eu não tinha sua permissão. Mas ela pegava, se ela pegava, levava. No dia seguinte você punha de volta. Ué, qual o problema? Não, mas não podia fazer. Mas qual é o problema? Eu não tinha autorização porque eu não estava lá. Mas você podia pegar, no dia seguinte, colocava de volta no caixinha, tá tudo bem, ninguém ia saber. Sabe o que ele me disse? Professor, mas eu ia saber. Como é que eu ia olhar nos seus olhos no dia seguinte, sabendo que eu peguei uma importância em dinheiro do caixinha da empresa sem sua autorização? Eu fiquei olhando para a carinha dele e silenciosamente agradeci por um aprendizado sobre comportamento ético que eu não tinha tido das centenas e, quem sabe, milhares de horas de estudos sobre os compêndios filosóficos. Ele me deu um exemplo que não transigir com o valor da honestidade é uma postura ética fabulosa, né?